incrivelmente vastas, referimos-nos à sequência, unidade superior concebida por Todorov como resultante da organização de unidades narrativas mínimas, as proposições em ciclos finitos que todo leitor reconhece intuitivamente, ou uma impressão de algo acabado, que todo leitor reconhece intuitivamente, ou a impressão do todo acabado, ou a impressão do todo acabado? isso, é o que está entre parênteses aí, ou a impressão do todo acabado, e que a análise não pode deixar, né, de identificar. O que ele diz? Não precisa ser um estudioso para perceber que há sequências narrativas. Quando você conta uma história de uma criança, tente contar uma história de uma criança e comece pular pedaços ou então modificar pedaços que eu não sei sentido, ela vai dizer para você, não está batendo, isso não bate com aquilo. Então não precisa ser um estudioso, estudante de letras, para identificar as sequências. O leitor, ele percebe, pulou um pedaço aí. O que você fez aí? Quer dizer, essa ideia, então, do texto dividido em unidades maiores, denominadas sequências, ela não é algo exclusivo daquele que é o estudioso para reconhecer. Com efeito, é o modo como as sequências se encontram estruturadas ao longo do texto que deve concentrar a atenção da análise estrutural empenhada em qualificar o tipo específico de combinação sequencial. Essa combinação pode executar-se, por exemplo, segundo as modalidades do encadeamento. Eu vou dizer assim, eu posso ter uma narrativa encadeada, que é aquela que eu tenho causa, consequência, aquela chamada linear, tá? Então, narrativa encadeada, eu tenho uma linearidade temporal. Um ato, uma ação leva a outra, leva a outra, leva a outra. Essa é a ideia do encadeamento, causa, consequência, tá? Qual o outro tipo que ele vai... Então, encadeamento, quando se registra uma mera sucessão de sequências. Alternância, no caso da efabulação sequencial, intermitente e alternada. É quando eu tenho, por exemplo, eu vou fazer encaixes narrativos. Vamos pensar uma narrativa como a insustentável leveza do ser. Que logo que eu abro o livro, o narrador me diz, olha, os personagens vão morrer num acidente que vai acontecer lá no final. A sequência que vem a seguir não é necessariamente o que aconteceu depois da morte. Pelo contrário, o que aconteceu antes. Essa é a narrativa encaixada. O que eu faço? Eu não tenho uma sequência de encadeamento temporal. Eu posso mostrar algo que vai acontecer lá no futuro, depois volto para o passado, depois volto para o presente. Grande exemplo aí, a série Lost. Quem acompanhou lá o Lost? O Lost, ele fez um grande papel na mudança de como as pessoas assistem as coisas. Por quê? Eu tinha que prestar muita atenção para saber em que época estava. Então, podia estar 20 anos antes, 30 anos depois. E essa é a ideia do encaixe. Eu não tenho uma ordenação temporal, né? As sequências não estão ordenadas por causa e consequência, tá? Mas sim de uma forma mais aleatória. Entenderam, então? O encaixe.
derretendo o cérebro. O encaixamento é outra coisa. O encaixe é quando eu tenho uma história dentro de outra história. Vou dar um exemplo. As 1001 Noites. Ora, o que conta as 1001 Noites? Eu tenho uma história inicial. A Sherazade se casa com um sultão. Um sultão que mata as suas mulheres depois do noite de núpcias. Tá? O que a Sherazade faz? Para não ser morta, ela começa a contar uma história que não tem nada a ver com a história dela. Então eu tenho uma história dentro de outra história. Ora, na segunda noite, ela conta outra história que não tem nada a ver com a história anterior. Então eu tenho uma história dentro de outra história. Aí eu tenho o encaixamento de histórias. Tá? O encaixe de histórias. Eu tenho uma história dentro da outra. Por exemplo, o Decameron do Boccaccio. Eu tenho lá várias histórias, uma história dentro de outra história. Tá? Canterbury, os contos da Cantuária, do Chaucer. Eu tenho uma história dentro de outra história. Então, essa é uma forma muito antiga de ordenar a narrativa. Eu encaixo uma dentro da outra. Tá? É a situação que você tem, por exemplo, de colocar um personagem relatando uma história para o outro. Tá? Então, eu tenho aí o encaixe. Tá? E a alternância é quando eu tenho idas e vindas no passado. Tá? Eu posso ter o flashback, que é quando eu volto lá para o passado, tá? E posso ter também uma progressão aí no futuro, quando eu encaixo aquilo que vai acontecer aí. A narrativa moderna faz muito isso. Ela não segue o ordenamento. Olhar e ouvir. Gente, dúvida aí quanto à organização? Encadeada, linear. Tá? Alternância, quando eu tenho uma alternância temporal. O encaixe, uma história dentro da outra. A alternância é quando eu tenho saltos no tempo. Ou para o passado, ou para o futuro, ou volto para o presente. Tenho aí várias alternâncias. Tá? Tudo bem? Então, voltando lá. Ou então, alternância, no caso da fabulação sequencial, intermitente e alternada. Encaixamento, quando ocorre uma sequência dentro de outra sequência englobante, como sugere Todorov. Ou uma terminologia que corresponde genericamente às mesmas possibilidades, segundo as modalidades de ligação ponta a ponta. É o que eu disse para vocês, às vezes os autores nomeiam de forma diferente as mesmas coisas. A que é chamada encadeada pelo Todorov, pelo Claude Prémont, vai ser chamada ligação ponta a ponta. A que é chamada de alternância, simultaneidade ou acolemão. E a de encaixamento é de enclave, como prefere Claude Prémont. Agora, como sempre, porém, a descrição da configuração sintática e estrutural do texto narrativo deve ultrapassar a etapa da estrita inventariação e passar a uma fase mais profunda, em que se procura extrair ilações de cariz semântico que estejam de acordo com a citada configuração sintática e estrutural. O que é inventariação? Eu estou chamando essa fase aqui de inventariação. Eu vou lá e digo, a Ligéia tem, vou chutando, hein? A Ligéia tem 5 sequências e nessa sequência eu observo, eu tenho lá 30 ações, tenho 20 pausas, tenho 6 informantes e
esse propósito, pense-se, por exemplo, nas múltiplas virtualidades significativas contidas numa narrativa como Dom Quixote, cuja organização sintática não se limita a uma mera sucessão de sequências, já que nela se engastam corpos sequenciais, como nos capítulos 33 e 34 da primeira parte, a novela do curioso e impertinente, que rompem essa sucessão sequencial. Já lá no Dom Quixote, a gente tinha uma alternância aí da sequência. Há um momento que ele vai citar aqui justamente nesses capítulos do Dom Quixote, que o Dom Quixote vai a uma cidade e ele chega lá e fala assim: olha, eu fiquei sabendo que já foram publicadas as novas aventuras do Dom Quixote. E aí ele conta um episódio que vai acontecer só lá na frente. Tá? Então o próprio Dom Quixote já lidava com essa configuração aí da sequência alternada. Ora, o que acontece quando o autor elabora dessa maneira? Evidente que há um propósito aí. Tá? Não é que ele está querendo somente fazer para mostrar que ele sabe. Isso dá para a narrativa uma outra configuração. Tá? Isso é uma proposta de sentido. Não é somente que ele está fazendo para mostrar, eu sei fazer. Tá? Não, isso tem que ter algum sentido aí dentro da história. Que rompe essa sucessão sequencial. Pense-se também na estrutura particular do romance, epistolar, né, aquele que é contado por cartas, como ligações perigosas, de Charles de Lacombe. Ligações perigosas, o que a gente lê? A gente lê as cartas, ele é ótimo, um filme maravilhoso. Não um que é feito com bando de adolescentes, esse é ruim pra caramba. É um que é com o John Malkovich, tem várias versões aí de Ligações Perigosas. Tem um que fica uma porcaria. Hollywood tem um grande dom quando ela põe a mão, tudo fica uma grande porcaria. Eles pegaram um bando de adolescentes, né? Resolveram transpor para o nosso tempo. O Ligações Perigosas é uma história do século XVIII. E é importante situar nesse momento da história, porque a grande discussão lá é o final, a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia. Então, tem uma grande discussão ali. Ora, transpõe, fica aquela pororó, uma porcaria, né? Então, para quem for procurar o filme Ligações Perigosas, procure um que é com a Glenn Close e o John Malkovich. Esse sim, e a Michelle Pfeiffer. Vale a pena ver. Mas como é que ele é contado? Ele é contado através das cartas que são trocadas entre os personagens. Tá? Então, ele não é essa ideia encalhada. Eu vou ter uma sequência aí temporal. Ou de uma obra como As Mil e Uma Noites, uma e outra dominadas por complexos sistemas de relações de natureza sintática, relações essas que implicando também, como se compreende o envolvimento das personagens em atuação, foram, aliás, objeto da atenção do próprio Doloff. O Doloff fez uma análise minuciosa aí, do livro Ligações Perigosas. O discurso narrativo, enquanto resultante material da efabulação de um narrador que estrutura a história, pode interessar também a análise estrutural por um outro ângulo, aquele que não se vinculando exclusivamente a uma ótica sintagmaticista. Que ótica é essa? O sintagma, o que é que ele propõe? Ele propõe justamente as divisões. Né? Então, eu posso pensar, para além disso, se relaciona diretamente com um modo particular de contar uma certa história e, por via de consequência, com as próprias características formais do enunciado. Quando a gente fala em enunciado, nós estamos falando das condições em que esse enunciado é elaborado. Tá? Ora, o autor ele vai escolher um tom para esse texto, que é dado pelo narrador. Ele escolhe, então, as
palavras que ele quer utilizar, a sintaxe que ele quer utilizar, como é que ele constrói. É isso que nós consideramos quando a gente fala do enunciado. Ou seja, é a questão do discurso de novo. A gente volta aqui na maneira da organização aí desse texto. Como facilmente se verificará, encontramos agora a perspectiva metodológica, assumindo a região do C, e já que citada precisamente a propósito da análise a que submeteu a estrutura narrativa de Madame Bovary, empenhando-se então em dilucidar um problema que, na ótica metodológica em que nos encontramos, reputamos de importância transcendente, o da vigência de determinados pontos de vista que comandam a representação narrativa. Tá? Há duas coisas aqui. Uma coisa é foco narrativo, uma coisa é o foco, a outra coisa é o ponto de vista. O foco narrativo, a gente só tem aqui as seguintes possibilidades. Ou é primeira pessoa do singular, ou é o eu, está narrando, tá? Se eu tenho um eu narrando, ele participou da história. Ele viu essa história. Tem um ponto de vista limitado. Tenho lá ou eu. Eu posso ter, como no caso do próprio Madame Bovary, o primeiro capítulo aí, a primeira pessoa do plural, um nós. Qual é a diferença entre o eu e o nós? O nós você amplia, parece ser, é meio coletivo, né? Não é um indivíduo aí, assumido. Então é mais. Quando você quer tornar seu texto mais descolado um pouco de você, você põe o nós. Que é a ideia, por exemplo, do texto acadêmico. Tá? Texto acadêmico, você não põe normalmente o eu fiz isso. Nós dilui. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Ou eu posso ter na terceira pessoa do singular. Aí é o narrador onisciente. Ele viu tudo, como um Deus. Tá? Ele é objetivo, ele viu tudo, sabe tudo. Isso é foco narrativo. Tá? Isso é foco narrativo. Ponto de vista é outra coisa. Ponto de vista é o seguinte: eu posso ter um narrador em terceira pessoa, mas que ele usa tão habilmente o processo narrativo, é o que eu dizia para vocês da Madame Bovary. Quando a gente lê a Madame Bovary, a gente fica imaginando, nossa, ela deve ser uma mulher muito bonita, uma mulher encantadora, é uma mulher maravilhosa. Mas nós ficamos com essa impressão porque o ponto de vista, veja bem, o foco, terceira pessoa, mas o ponto de vista apresentado para que a gente conheça a Madame Bovary é sempre o ponto de vista do Charles. O Charles é o bobão. Então, o Charles, quando o narrador entra na consciência do Charles, e aí nos mostra o pensamento do Charles, então, ele olha para ela e diz assim, ele fica tão contente, diz assim, como é que eu, né, consegui essa mulher maravilhosa, essa mulher fantástica, coisa e tal. Mas isso é o ponto de vista dele. Porque a Madame Bovary não passa de uma mulherzinha chinfrim, que quer ser fina, sem ser, quer vestir as melhores roupas, quer comprar, mas é a provinciana que não consegue sair do seu universo. Essa é a grandiosidade desse livro. Por quê? Ele é contado no ponto, nós olhamos para ela do ponto de vista do Charles, mas nos damos conta depois de que, na verdade, aquilo era uma ilusão dele. Tá? Ela fala como ele consegue. A mesma coisa com ele. Quando a gente lê, fala, mais que marido tronchão. Que popozão. Mas por quê? Porque olhamos para ele pelo olhar dela. Será que ele era tão tronchão assim? Não, era um homem comum.
O cinema, quando ele quer mostrar o que o personagem vê, ele direciona, então, aquela cena como se fosse o personagem olhando. Tá? Então, ponto de vista é uma coisa, foco narrativo é outra. A gente não pode confundir as duas coisas. Tá? Eu falei para vocês que quando a gente lê o Faulkner, Som de Fúria, a gente pensa, não, mas que é isso? O meu problema é porque eu tenho o foco narrativo da primeira pessoa e transponho o ponto de vista de quem? De um débil mental, que tem uma dificuldade grande. Tá? Então, o texto pode estar lá em terceira pessoa e mudar sempre de ponto de vista. É interessante isso, o Flaubert faz isso. Ele ensina, assim, o Flaubert ensina os autores que vêm depois a fazer isso no texto. E isso vai ficar mais agudo com a direção do cinema. O cinema tem um papel importante nas narrativas. O cinema faz os cortes e pode mostrar o ponto de vista de quem ele quiser. Tá? Então, o romance moderno, ele é cheio disso, muda de ponto de vista constantemente. A partir do que eu estou olhando? Tá? Esse deixa eu atento. Então, a partir de qual ponto de vista se constrói a história? Tá? O Henry James também é um mestre do romance. O Henry James é uma briga danada. Os americanos dizem que o Henry James é da literatura norte-americana. E os ingleses dizem que o Henry James é da literatura inglesa. Por que ocorre isso? O Henry James nasceu nos Estados Unidos, mas era apaixonado pela Inglaterra, e o tempo lá, e muda, e vai pra lá. E ele sempre constrói um pouco dos seus romances, mostrando o americano que chega na Inglaterra, né? Então, tem o famoso aí, A Volta do Parafuso. E A Volta do Parafuso é um primor na questão ponto de vista. Por quê? Começa assim. Os personagens estão reunidos, os homens estão reunidos. É aquela história. Vamos jogar conversa fora. Quem tem uma história para contar, né? Aí você diz assim, eu tenho uma história para contar sobre uma governanta. Bom, e aí ele começa a narrar. Então, ele tem aí um narrador, sei quem é o narrador. Quando ele vai nos contar a história, ela é muito instigante, essa história, porque é o seguinte. É uma mulher dos seus 35 anos, que vai ser governanta numa casa, tem 2 crianças, e ali naquela casa, a governanta anterior a ela tinha morrido, e tinha um jardineiro, ela tinha tido uma relação com o jardineiro lá na história. Bom, a governanta, então também, tem um narrador que está me contando uma história de uma governanta, mas a partir de onde ele soube dessa história? A partir de relatos que essa governanta deixou. Então eu tenho aí publicado. Quem conta, a governanta que contou. Então, ela está contando. E aí ela vai contando a história das crianças, mas eu vou escrever uns capetas, uns demoninhos. Só que daí eu estou perguntando, mas será que era isso? Como era o desejo sexual reprimido dessa mulher que está fazendo com que ela veja coisa que não existe? Por quê? A gente volta de novo no ponto de vista. É o ponto de vista dela. E aí depois eu começo a suspeitar, mas pera lá, o que aconteceu efetivamente? Será que foi isso? Ou não foi outra coisa? Então são livros que usam a técnica e o ponto de vista com muita sofisticação. E aí ele fica se perguntando, mas será que como é que funciona essa narrativa mesmo? Tá? Entenderam, gente? Então, ponto de vista é uma coisa, foco narrativo é outra. Ponto de vista pode dizer que seria o olhar do personagem? É se colocar como personagem? É o olhar do personagem sobre a história, sobre o personagem, né? Que o narrador manipula. Eu tenho o narrador em terceira pessoa e eu tenho que ficar atenta. Isso não está declarado ali. É aquele momento em que o narrador entra no personagem e aí ele constrói o ponto de vista a partir daquele personagem. Tá? Tem o livro do Henry James, é Os Olhos de Maisie. Maisie, chama Maisie. Maisie é uma menininha e que ela vai percebendo então a relação da mãe e do pai. Então nós olhamos para um ponto de vista lá no ensino
a instituição familiar. Como é que ela tem a relação da mãe e do pai? A questão da sexualidade, inclusive. Mas então, como diz uma coisa, foco é outra. Tá? Bom, continuando aí então. É isso agora aí que. Voltamos lá na inovação. Então, condicionando decisivamente a formulação do discurso, a questão do ponto de vista da narrativa recebeu com efeito, por parte da metodologia de inspiração estruturalista, uma atenção refletiva. Por exemplo, para além do trabalho de você, já citado, em estudos como que George Green dedicou à discussão ocidental. Não podemos aqui, como é óbvio, referir com detalhe o pesado laço teórico que se encontra implicado de modo mais ou menos explícito na aplicação da análise estrutural narrativa, que concentra na problemática do ponto de vista substancial dose de suas qualidades estético-literárias, que eu acabei de dizer, quer dizer, o uso do ponto de vista é que vai mostrar como é que o autor maneja, né, com muito sabedoria, com maestria, a narrativa, né, porque ele vai criar aí os impactos, mas será que é isso mesmo, né, que ocorreu? Diremos apenas que uma análise que se propõe explorar as virtualidades significativas dessa característica estrutural deverá centrar-se prioritariamente sobre a opção basilar que o narrador interpreta ao estruturar a história que conta. Ou se distancia dela, então, ou o narrador da distância é aquele terceira pessoa. Ele olha de longe, ele vê tudo, mas ele está longe, ele não está envolvido com a história, tá? Manipulando-a e organizando-a segundo a sua ótica de entidade transcendente e onisciente, ou reduzindo artificialmente essa distância, se cinge ao ponto de vista de uma ou vários personagens, a quem submete escrupulosamente a representação do universo humanista. Ou então se mistura. Vocês vão ver que muitos dos contos do Poe, ele vai ter opção pela primeira pessoa. Por quê? Porque ele não quer um narrador confiável. Ele quer um narrador que ele fica, mas esse cara bebia, esse cara fumava ópio, esse cara fazia o quê? O que ele está contando? Agora, a manipulação do Poe é a seguinte: os personagens ficam irracionais ou relatam uma coisa que a lógica e a razão não consegue explicar. Só que o momento em que ele escreve, ele está muito lúcido. Tá? Então aqui tem que separar isso. Tem aquilo que aconteceu, que o personagem está envolvido, e o momento do relato. O relato é racional. O relato é racional. Pode ser de um acontecimento totalmente fora do normal. Mas a organização é muito racional. Ele não está escrevendo como um louco. Vamos pensar no Gato Preto, que ele mata a mulher, empareda essa mulher, e depois ele resolve contar essa história. Mas não é um louco contando. É uma racionalidade. Esse é o mecanismo que ele usa. Uma história extremamente racionalizada, contando coisas que você vai pôr. Como é que aconteceu esse negócio aqui? Ou até momentos em que o personagem podia ter perdido a razão quando ele fez o ato. No caso lá, ele matou a mulher, emparedou a mulher, né? E aí ainda quer, a polícia vai lá e ele quer dar uma gostosão lá e bate na parede. Aí está o gato emparedado lá junto com a mulher, né? E mira. Né? E aí, claro, que momento ele está contando essa história pra gente? Olha, está preso, evidente. É um momento posterior. Então você pensa assim, que momento ele conta? Foi preso. E aí ele resolve contar. Tá? Então, tem o momento da racionalidade, mas a escrita é racional. É isso que a gente tem que levar em consideração. Bom, para então se aquilatar, né? Para se aquilatar o relevo que discute essa questão, calculem-se os resultados que forneceria, por exemplo, a análise cultural do romance naturalista como Thérèse Racan e Zola.
quando orientada para a problemática que agora deste modo, ao longo do capítulo 2, dedicado integralmente à caracterização de personagens, verificar-se-ia que o narrador adota a primeira atitude a que nos referimos, que Henry James classificou com alguma ambiguidade como narração, o término, em detrimento da segunda ou representação, segundo James. E tal opção acarreta a partir das características estruturais que o texto narrativo assume importantes consequências de configuração semântica, como seja a possibilidade de vincular a caracterização em causa às coordenadas temáticas ideológicas do naturalismo, através do minutente exame das características fisiológicas, fundamentais, educacionais das personagens em questão. Alguém já tinha dito, o naturalismo vai adotar como modelo o evolucionismo do Darwin e o determinismo. Não é à toa, então, nos romances naturalistas que aparece com grande destaque as características fisiológicas do personagem. Tá? Eles fazem, usando um modelo biológico para descrição. Esse é um momento em que o romance fica meio parecido com uma descrição científica. Tá? Então, descreve todas aí as características. Mas a referência a este âmbito particular da análise narrativa não se destina apenas a sugerir vias de abordagem do texto literário, eventualmente iluminadas e aplainadas pelo contato direto da teorização que citamos. Para além disso, parece-nos oportuno acrescentar ainda que as posições metodológicas que acabamos de fazer alusão nutriram explicitamente, como capítulo seguinte veremos, o interesse que a semiótica literária tem devotado ao funcionamento do discurso narrativo. O que nos leva a salientar que a inserção dessas mesmas posições metodológicas no contexto da análise estrutural se deve a um fator que a semiótica obviamente supera, uma manifesta ausência de sistematização, já que debruçamos uma específica organização de determinados textos, a modalidade de abordagem estrutural, a que por último nos referimos, particulariza a sua análise e limita a um estado de certo modo primordial. O que está dizendo a semiótica aí? Por enquanto, não se preocupe muito com a semiótica. Vamos primeiro entender o estrutural. A semiótica, nós vamos ver isso numa outra análise, que é a análise do texto mesmo do Paul. A semiótica é baseada no estrutural, mas ela não vai usar esse esquema. Tá? Ela vai usar um outro esquema. Não se preocupe em compreender isso ainda. Vamos tentar compreender aqui primeiro. Agora é o seguinte. Primeiro nós vamos ler o conto que tem assistido. Vocês veem que já está aplicado aqui isso que nós acabamos de ver. Ora, claro, a primeira coisa que a gente faz com o texto é ler e tentar entender aí o que é o texto. Vamos lá então. Esse texto é de um autor português chamado Miguel Torga, é um autor moderno, e esse conto está numa coletânea chamada Contos da Manhã. Vamos lá então. Primeiro a gente vai ler inteirinho, depois a gente volta. Primeiro compreendendo o que não foi entendido no texto. Então vamos falando aí. O que não compreenderam, que aí a gente volta para tirar as dúvidas. A parte. As falas doces com que o Arminio levava água ao seu moinho, não as ensinaram ao pai, não, que era um santo, mas vá lá afiar-se a gente em santidades. Famílias boas, sãs, dão às vezes cada filho que até se fica maluco. Ali estava a vista de todos, a demonstração. Tem maus exemplos em casa, nada criado numa terra limpa, como vários deles, e Deus nos defendesse de semelhante boldrego. Rapariga em que pusesse o sentido, pronto. Tanto fazia saltar como correr, tinha que ser dele. Então, não se contentava com qualquer. Só lhe apetecia o melhor. Mesmo no povo, desgraçou a Arminda, uma cachorra tão dada, tão bonita, que cortava o coração pela depois, desprezada de toda a gente e comidinha dos males que lhe pegou.
Eliane foi a filha do Bernardino, pelos modos, a coisinha mais jeitosa de lá do. Em Abassas, escolheu a Olímpia, com 19 anos, que nem uma princesa. Mas nenhuma como Matilde, o ai de Jesus, descobriu-a na festa de São Domingos, e já não a largou. O Rodrigo, melhor amigo dele, daí o avisou: olha que ali tudo que não seja nome de altar. Não quis saber. Rapou o hormônio e abriu uma gargalhada. Borda, rapaziada, as alegria. O Poviléu, que não quer senão pândega, claro, arrodeá-lo, embabacado. Ora, isso de mulheres é o que se sabe. A tola, só por ver um fadista daquele para derreter-se por ela, já pensava que tinha ali o rei de Portugal. A tia, a do Rio, no caminho lhe perguntou se não sabia que menino ele era. Sabia e que ninguém se afligisse por via dela. E logo no domingo seguinte, à tarde, toda desenganada, a dar de preto na fonte. Moveu-se o povo, tivesse tempo na bola. O mundo nunca apagaria tão má qualidade, ou já se não lembrava do que acontecera às outras. Nada, não ouvia ninguém. Que lá ia, águas passadas não tocavam o moinho. O rapaz, assentara, falava-lhe com todo respeito. Tão certo como 2 serem 4, recebia. Uma ilusão, de sua vez, e também não havia dúvidas nenhuma do tal respeito. Mal arranjasse a vida, casamento. O mais mal, ninguém devia arranjar de tal vida. O Alfredo, o moleiro, apelido que tem, soltou a coisa em vale de Mendiz e voltou desanimado. Arraiais, tocatas, danças, e nada de onde se disse sair propósito de coisa séria. E como na molha de vento em copa, o entusiasmo, a loucura, lhe tem pela boca do crioulo, chamou a rapariga perto. Pensasse no que andava fazendo, fugisse das tentações, desse uma cabeçada e depois se queixasse. Tivesse vergonha na cara e tratasse de pôr os olhos no raparigo da terra, honrado e trabalhador. Mas a Matilde andava viradinha no miolo, jurava sobre as falas do amigo como sobre os evangelhos. Assim tivesse tão certa salvação, como ele nunca tentara pôr no dedo e só lhe falava em Deus. Com semelhante conversa, lhe tem resolveu aguardar. Não há como dar tempo a alguém. Deixar cada qual aprender a sua música. E viu-se o resultado. Um dia à noite, a Matilde entrega-se no carro da Lúcia, põe-se a chorar, e acaba por declarar tudo. O ladrão tinha no feito. Tantas loas de cantar, tantas juras, tantas promessas que caíram como uma papalva. Mas com quem o Arlindo se foi defeito? Com os direitos, gente capaz de limpar uma nota com as lágrimas do Cristo. Fiava-se talvez em o pai da rapariga ter idade, os 2 irmãos, o Cândido e o Albino estarem no Rio. Ora, 80 anos ele tem, não tolhe o homem. O mar já não é o que era antes. O justo, o desejo de compor aquilo, ainda procurou saber que destino queria dar à filha. Meteu os pés pelas mãos, que não podia casar agora, que as vidas estavam muito más e mais aldrabices. Olha lá que o velho não dissesse nada. Calou-se muito calado, virou-lhe as costas e nesse mesmo dia, carta para o Brasil. Entretanto, a nova foi se espalhando sobre as redondezas. Ao cabo de algum tempo, o nome da Matilde simbolizava apenas a façanha mais atrevida e gloriosa do Farsola de Vale de Mendiz. Não as deita incestuoso, isso é que ele pode ter a certeza, garantiu o braço, que sempre acreditava numa justiça dele. Tantas há de fazer, já fez, respondeu o Rodrigo. Embora amigo e companheiro do Arlindo, não engolia aquela de se ter enganado. Como os filhos têm, ninguém brinca. Em março, quando vários Mendiz cobriu de camélias luminosas, o Alfredo, à frente do macho, carregado de sacas, deu a grande notícia. Os filhos do justo tinham chegado ao Brasil. Os 2, perguntaram todos. Os 2 de uma vez? Pô, Arila. Então o Arlindo disse a Caldera. Mas nada parecia aburrido naquele dia de primavera. A Matilde, a muito calar as lamúrias, o pai a todos que lhe falavam no caso respondia secamente que a filha dele não era melhor do que as demais, e os irmãos encheram a irmã de prendas, tratavam-na como uma rainha, e nem por sombras falavam do sucedido. A mim, até a alma se apertava com tal sossego, dizia de vez em quando o Rodrigo. Os de Vitem engoliam uma pastilha assim. Que pastilha? Eu quis, a rapariga quis.
Quem tem lá nada com isso? Samucas. No fundo, também ele, Arlindo, andava de coração com ele. Bem sabia que não se tem de repente no Brasil, sem uma razão qualquer. E que se quisesse resolver o cara bem, já o teriam procurado. Entrou o Abril, passou mais, entrou o Júnior, do mesmo fado político. Estou varado, desabafava o Rodrigo. Palavra de estou varado. Mas em agosto, no dia de São Domingos, quando o Arlindo estava nas suas 7/5, ó Arlindo, toca lá isso. Ó Arlindo, toca lá aquilo. Chega-se o Rodrigo ao pé dele e segreda. Os justos de Uniteiro estão aí. O pai e os filhos. Os dedos brilhantes, até se pregar nas teclas da luz. E ela veio cá no ano passado e ele chegou. Já tinha saído da procissão e quem rodeava a estúdia enchia os ouvidos de som para ver a sua casa. Como a música esmoreceu, foram debandando e descendo a serra. Agora a festa era para os que tivessem contas velhas a ajustar. Começou então um drama surdo, só interior. Os dois companheiros, o Arlindo, o Rodrigo e o Gaspar, embora estranhas, também não estavam dispostos a arriscar um cabelo naquele saquinho. Quem as fez, que as desfaça, disse o Rodrigo, sempre que falava no caso. E o Arlindo, à medida que a roda ia diminuindo, tinha estranha sensação de que todos fugiam dele e o deixavam sozinho. Na ânsia de espeter, mudava de música. Pior, essa habilidade das melodias pegava-se à assistência. Os justos, sentados no fundo da escadaria, como impedir a retirada, não mexiam um dedo. E a qualificação do povo era ainda mais impossível. Começava a cair a noite dos lados do concertinho. As últimas vendeiras tinham partido já. A pipa de vinho, que pertou o na sombra do sobreiro, descia um monte vazio aos solavancos no carro. Ao fim de 2 horas de suores fios, durante as quais o Arlindo puxara pelo harmônio como um galeriano, os justos ergueram se deixaram passar de mim. Bem, vamos andando, disse o Arlindo, exausto. Os homens não querem nada, parece que não. Meteram-se os 3 a caminho, aliviados de uma carga que tentaram averiguar. Só no fundo do monte, quando o Rodrigo olhou para trás, é que viu que os justos vinham em cima deles, calados. Isso dá grande desgraça, ou seja, cego, avisou o Gaspar transindo. E se fosse por outra coisa, tinha-me aqui, assim não, lá que havia. Iam já nas matas do Infantado, quando os perseguidores cortaram um atalho e se chegaram. Queremos uma palavrinha em particular do senhor Arlindo. O Rodrigo, uma irresistível solidariedade humana, que se tem com qualquer condenado no momento da expiação, ainda arranjou coragem para refilar. 3 para dizer uma palavra, não só, mas sem mais rodeios, um dos justos deitou as mãos às abas do casaco do Arlindo, enquanto os outros 2, de pistola na mão, insistiam numa palavrinha muito em particular naquele cavaleiro. O Rodrigo e o Gaspar, as visitais argumentos e foram. No dia seguinte, de manhã, o Arlindo entrou em vários medios numa manta capada. E aí? Que história é essa? Tem muita coisa que vocês entenderam sobre o meu caminho? Nós vamos voltar agora. Vamos ver o que é que eles cara aí. Mas deu para entender. O Arlindo era paquerador, paquerou todas as mulheres, paquerou Matilde, os irmãos estavam no Brasil, o pai manda uma carta, eles voltam para Portugal, só que não fazem nada durante o tempo. Depois, o que eles fizeram com o Arlindo? Castraram o Arlindo. Acabaram com a carreira artística do Arlindo. Vamos pensar o seguinte. Esses contos do Miguel Torga, chamados Contos da Montanha, Miguel Torga nasceu numa região de Portugal chamada Trás-os-Montes, no próprio nome já diz que atrai as montanhas. E ele vai, então, retratar essa comunidade nas suas histórias.
como Wagner diz. Então, ou seja, a região onde ele nasceu, né? Gente boa, mas o Arlindo já aparece aí como alguém que destoa, né, daquela comunidade. E Deus nos defendesse de semelhante boldrego. Safado, né? Boldrego é um safado, um espertalhão. Rapariga em que pusesse o sentido, pronto. Ou seja, vira a moça, né? Já nesse dia, tinha que ir lá, passar essa rima nela. Tanto fazia salvar como correr, tinha que ser dele. E então não se contentava com qualquer, só lhe apetecia o melhor. Prestem atenção no verbo apetecer. Apetecer é sempre saborear, no sentido de degustar. Então, pegar uma feijoada que vai apetece. A ideia do apetecer é o provar, degustar. Tá? Nós não usamos muito o verbo apetecer, em Portugal ele usa. Então, só lhe apetecia o melhor. Mesmo no povo, desgraçou a Arlinda, uma cachorra tão dada, uma moça, né? Lembrem lá da música do Gabriel. A cachorra, que é de ser da medida, né? A cachorra, uma moça. É tão dada, tão bonita, que cortava o coração dela depois, desprezada de toda a gente, e comidinha dos males que me pegou. Então imagina a Arlinda, transou lá com o Arlindo, e depois ficou lá falada, né? Com comidinha dos males que me pegou. Tá? Em Guianes, foi a filha do Bernardino. Pelos modos, a coisinha mais jeitosa que ela faz. Em Abassas, escolheu a Olímpia, com uns 19 anos, que nem uma princesa. Tá? Talvez em todo lugar pegava a moça aí mais bonita. Mas nenhuma como Matilde, o ai Jesus que tem. Ou seja, a Matilde é a queridinha, né? O ai Jesus é a queridinha. Descobriu-a na festa de São Domingos e já a largou. O Rodrigo, melhor amigo dele, nem o avisou. Olha, aquela que você pode altar. Ou seja, se não estiver interessado em casar, né? O nó de altar, não quis saber. Rapou o harmônio e abriu uma gargalhada. Tocava sanfona, né? O Arlindo. Então pegou o harmônio, a sanfona, e começou a tocar. Bora, rapaziada! Ah, alegria! Não tem que nada, né? Não é. Fazer festa. O Poviléu, né? O Zé Povinho, né? O Poviléu, que não quer senão pândega, não quer senão alegria, né? Porque a pândega, alegria, bagunça. No começo do século XX se usava muito. Alguém falava uma coisa engraçada assim, que pândego. Mas a palavra pândego sumiu aqui no Brasil, né? Em Portugal permanece. Então, claro, arrodeá-lo embaixo da carne, né? Surpresa. Ora, isso de mulheres é o que se sabe. A tola, só por ver um fadista, né? Vamos lembrar lá em Portugal o fado da música tradicional de Lisboa, né? Então, só por ver um fadista, né? Daqueles a derreter-se por ela, já pensava que tinha língua em Portugal. E as mulheres foram bobinhas, né? Um fadista daquele, já pensava que tinha em Portugal. Veja que o narrador ele opina. Ele conta e ele opina. A tia, a do Vitor, no caminho, ainda me perguntou se não sabia que menino ele era. Sabia, que ninguém se afligisse por via dela. E logo no domingo seguinte à tarde, toda desenganada, a dar-lhe treta na fonte. O que é dar treta na fonte? Vamos pensar o seguinte:
né? Não ouvia ninguém. O que lá ia, Maria. Águas passadas não tocavam o moinho. O rapaz, a secretária, falava com todo respeito. E tão certo como 2 e 2 serem 4, você vê. Não, comigo é muito diferente. Ele é tão respeitoso, tão bonzinho, né? Ele mudou de vida. Né? O manhosão, né? Safado, por sua vez, também não havia dúvidas nenhuma a tal respeito. Mal arrancasse a vida, casamento. Então o que eu falava? Olha, vou arrumar minha vida, vou ganhar mais dinheirinho, aí de casa. Né? Ficava lá levando a Matilde na conversa. O mais mal é que ninguém me via arranjar essa vida. Entendeu? Não fazia nada para arrumar a vida, né? O Alfredo, o moleiro, né? O moleiro é o que moe o grão, né? Fica moinho, pela farinha. Então, o Alfredo, o moleiro, a pedido do Vitem, pedido dos moradores da cidade, sondou a coisa em vários preguiças. Voltou desanimado. Foi uma vez. Será que ele está arrumando a vida? Será que ele não está? Arraiais, né? Então só ia no arraial, né? Festa, tocata, dança e nada de onde se diz sair propósito de coisa séria. E como namoro de tempo em pouco, o entusiasmo, a loucura, gritei pela boca do prior, né? Do padre, chamou a rapariga perto. Então o padre chamou a Matilde para encostar na parede. Né? Sabia, olha, como é que vai ficar essa história? Então, como é que nós vamos ver esse lugar onde eles moram? É um lugar de fofoqueira também, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mundo quer tomar conta da Matilde. E é claro aí, o Arlindo destoa aí